Eu queria te convidar a ler junto comigo o capítulo 9 de Daniel. Estamos estudando hoje a oração que Daniel fez, uma oração que tocou o coração de Deus. E se você trouxe Bíblia, ou tem um celular perto de você, aonde você está, acompanha conosco ou aí na tela. Diz assim a palavra: Dário, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. E no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Senhor, tu és justo. Hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tantos os que estão perto como os estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. Eu quero ler só esse trecho da oração. Amanhã nós vamos continuar pela manhã estudando essa mensagem. Mas o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia vai dizer que Daniel estava estudando as profecias de Jeremias. Estava no exílio babilônico e lendo a palavra, ele entende que o exílio estava para acabar. Ele entende que o cativeiro babilônico ia durar 70 anos. E é interessante porque Daniel provavelmente chegou na Babilônia com 14 anos de idade. Agora, quando ele está fazendo essa oração, ele está com 82 anos de idade. Faltava mais 2 anos. O exílio ia acabar, o cativeiro ia terminar. Mas quando ele se depara com essa realidade, estudando a Bíblia, o Senhor revela isso para ele. O que me chamou a atenção foi a sua reação. A Bíblia diz que ele vai jejuar, veste roupas de saco, faz jejum e fica profundamente entristecido. E eu fiquei me perguntando, por que disso? A palavra me parecia boa, a revelação me parecia boa, o exílio vai acabar. Por que que Daniel faz isso? Enquanto meditava no texto da palavra, o que me chamou a atenção foi o versículo 13. Olha o que ele diz: todo este mal nos sobreveio, e apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor para nos convertermos. E quando eu li esse versículo, ele me saltou aos olhos. Daniel estava triste porque depois do castigo, já haviam passado 68 anos. E o povo continuava com as mesmas práticas, com os mesmos pecados, agindo da mesma maneira. E agora ele está prostrado diante do Senhor e com receio de que uma nova onda do juízo de Deus possa chegar. Ele está clamando por misericórdia. Ele está pedindo: Deus, faz algo. E enquanto eu lia essas palavras, esse versículo me saltou assim, em letras garrafais, e eu fiquei pensando que estamos vivendo nesse tempo. O mal nos sobreveio, e mesmo assim, muitos de nós não nos arrependemos. A impunidade impera. Continuamos querendo passar os outros para trás, continuamos enriquecendo ilicitamente, continuamos mentindo, continuamos orgulhosos, continuamos consumindo pornografia, continuamos adulterando, continuamos vivendo os pecados de sempre.
eu entendo o clamor de Daniel. Eu tenho uma filhinha pequena, a Nina, ela completou há pouco 3 anos. E eu lembro que um dia ela tinha aprontado lá em casa. E a Sil pegou e pôs ela de castigo no quarto. E passou alguns minutos, ela voltou, abriu a porta e falou: Nina, você já se arrependeu? Ela disse: não. Você já pensou no que você fez? Não. Então você vai ficar mais um tempo de castigo. E ela fechou a porta. Passou uns 10 minutos, ela volta lá: Nina, você já pensou no que você fez? E ela disse: não. Você já se arrependeu? E ela disse: não. Então você vai continuar no castigo. E lá pela 3ª ou 4ª vez que ela disse: sim, mamãe. E sabe, às vezes o mal bate a porta da nossa casa. Nós ficamos de castigo. Deus abre a porta e diz: filho, já entendeu? E nós, como crianças birrentas, às vezes pequenas, imaturas, dizemos não. Esse era o cenário da casa de Israel. Hoje eu queria te convidar a orar como Daniel. O mal, que parecia que estava indo embora, se levantou como nunca. Senhor, Senhor, tem algo que o Senhor quer consertar. Tem algo que o Senhor quer arrumar. E é interessante que a oração de Daniel toca o coração de Deus. O Senhor manda um anjo visitá-lo. O anjo vai dizer: homem muito amado, o Senhor ouviu o seu clamor. Sabe, a minha oração hoje é que aonde você está, aonde você está, a tua oração toque o coração de Deus. E que hoje possamos nos arrepender diante do Pai. Mas por que a oração de Daniel tocou o coração de Deus? Por que a tua oração hoje vai tocar, em nome de Jesus, o coração de Deus? Em primeiro lugar, porque Daniel valorizava a aliança que ele tinha de amor com o Senhor. Ele começa orando dizendo: Deus grande e temível, que guarda a sua aliança de amor com todos os que te amam e obedecem. E sabe, eu creio que a oração, antes de tudo, tem a ver com um exercício de valorizar a aliança que temos com Deus. Oramos porque o amamos. Oramos porque queremos nos relacionar com Ele. Oramos porque temos uma aliança com o Senhor. E quando expressamos isso de forma prática, experimentamos a presença de Deus. Eu acho interessante porque Daniel, ele valorizava a aliança. Todos os dias, 3 vezes por dia, ele orava. Abria janelas, não importava quem o contrariasse ou pressionasse, não importavam as pressões externas, ele estava sempre ali, na presença do Senhor. E por isso, quando ele adentra na presença de Deus, aquele que ele conhece, ele diz: Deus santo, Deus grande, temível, Deus justo, ele o adora. E a Bíblia, quando nos fala da nossa relação com Deus, ela fala muitas vezes de uma relação entre marido e esposa. Fala que nós somos a noiva de Jesus. E sabe, nós precisamos sim procurar Deus a cada dia e valorizar aquilo que Ele nos deu, a relação com Ele. Querer conhecê-lo, querer experimentar, guardar a aliança. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. E eu tenho práticas diversas para expressar o meu amor e proteger essa aliança. E cada dia que eu me relaciono com a minha esposa, eu posso dizer que hoje eu a amo mais do que eu a amava quando conheci. Porque quanto mais eu a conheço, quanto mais a gente tem história juntos, o amor cresce. Com Deus é a mesma coisa. Eu queria te convidar a entender a oração dessa maneira. Você precisa guardar o teu relacionamento com Deus. Durante muito tempo eu orava como uma criança. Eu aprendi a orar na hora do almoço e antes de dormir. Mas eu não sabia o que era desfrutar da presença. Eu não sabia me relacionar. E eu lembro de um dia onde eu entendi. Deus me visitou e eu entendi. Ele podia se revelar.
Ele podia se mostrar. E sabe, desde então eu cultivo esse hábito, porque é maravilhoso. É maravilhoso ver Deus se revelando mais uma vez. Essa semana eu estava, anteontem, cheguei em Vitória. E cedo de manhã acordei para fazer a live, 6 horas da manhã. Estava pregando num congresso. E quando terminou o momento da live de oração, no final, Deus nos visitou ali. Eu vi pessoas entregando a vida para Jesus e estava para sentir no quarto aquela presença. E eu fechei o computador e falei, Deus, que bom, eu sinto o Senhor aqui. E comecei ali a orar. E as lágrimas vinham aos olhos, porque Deus estava ali. Ele é real. E eu queria te convidar hoje a pedir que Deus se revelasse, que Ele se mostrasse, que Ele simplesmente aparecesse. Semana passada estávamos aqui no final do culto e começamos a falar de Deus, de histórias sobre Deus, no final do culto. E de repente resolvemos orar. E Ele veio. Eu olhei para um lado, um de joelho, outro chorando, outro com a mão erguida. Porque oração tem a ver com guardar uma aliança de amor com Deus. Daniel amava o Senhor e guardava a sua aliança. E por isso, quando ele ora, o Senhor o ouve. Mas o que me chama a atenção é que guardar a aliança também tem a ver com fidelidade. E Daniel se manteve fiel. Ele foi testado de diversas formas na Babilônia, mas ele se manteve fiel. Chegaram as bandejas, os convites, as pressões, mas ele durante 68 anos se manteve fiel. E por conta disso ele colheu as bênçãos da fidelidade. O Senhor fechou a boca de leões, o Senhor fez ele revelar sonhos, o Senhor honrou, porque existe bênção quando há fidelidade com Deus. E quando ele está orando aqui, se você ler toda a oração, você vai ver que algumas vezes ele cita Moisés, e especificamente as maldições que se encontram no livro de Deuteronômios. Nós estamos colhendo as maldições. E é interessante porque a palavra maldição aqui nesse contexto significa quebrar um juramento, a punição por quebrar um juramento. E se você já leu a Bíblia, você sabe que em determinado momento, quando o povo está para entrar na terra prometida, Moisés reúne o povo e ele estabelece diante do Senhor as leis que representavam bênção e maldição. Se eles agissem de determinada maneira, se eles fossem fiéis à aliança, bênçãos viriam. Se eles transgredissem, maldições viriam. E Deuteronômio 11, 26 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. E é interessante que Moisés, ele faz isso de forma simbólica. Ele manda pegarem pedras calcadas, escreve as leis, as maldições num monte, o Monte Ebal, e as bênçãos no Monte de Gerizim. E é como se ele dissesse: olhe, existe bênção e maldição. Está aqui uma montanha que representa algo, e outra montanha que representa favor e outra maldição. Escolham a bênção para que sejam bem-sucedidos. Sabe, Deus coloca a bênção e a maldição diante de nós. Quando quebramos o pacto, rompemos a aliança, ferimos o nosso compromisso de fidelidade com o Senhor, os frutos vêm. Quando honramos, somos abençoados como Daniel. Quando não obedecemos como o povo de Israel, vem sim o que a Bíblia chama aqui de maldição, as punições. E sabe, eu vejo muita gente vivendo debaixo de um jugo pesado, porque está ferindo as alianças com Deus e nem sabe. Ou às vezes sabe, mas não percebe. A vida está pesada, meu irmão. Porque existe bênção e existe maldição.
Eu lembro que eu vi a história de uma mulher que chamava Hat Green. Ela foi apelidada Bruxa de Wall Street. Uma bilionária. Se compararmos o dinheiro com o tempo de hoje, ela era uma bilionária. Mas essa mulher, por ser tão mesquinha, ela vivia de forma miserável. Rica, mas não lavava as mãos em casa para não gastar água. Não lavava as roupas, deixava semanas, aquela roupa ficava feia, era sempre as mesmas. Por isso ela foi apelidada de bruxa, para não gastar água. Comia de forma simples, miserável. Seu filho teve que ter uma perna amputada porque ela foi atrás dos serviços gratuitos, embora tivesse recursos. E é por causa da espera, ele perdeu uma das pernas. Uma mulher riquíssima, mas vivendo como uma indigente, uma miserável. E sabe, a palavra de Deus nos diz que Deus tem bênçãos para nós. Existem riquezas preparadas para você. Não precisa ser pesado, não precisa ser um jugo, não precisa ser difícil. Escolhe, pois, a bênção para que seja bem-sucedido em nome de Jesus. Eu creio, nós, enquanto povo brasileiro, podemos escolher a bênção, não a maldição. Nós podemos fazer diferente, sim. Nós temos escolha, sim. E se escolhermos a bênção, valorizarmos a aliança com Deus, acima de tudo, os valores da palavra, Ele vai estender as mãos de bênção sobre nós. Você quer que a tua oração toque o coração de Deus? Valoriza a aliança. Que privilégio ter uma aliança com Deus. Que privilégio ter um pacto firmado com aquele que é justo, é fiel, que não volta atrás, que nos ama incondicionalmente e por isso merece o nosso amor. Mas o que me chama a atenção é que a oração de Daniel também é uma oração de confissão. Quando ele vê a realidade, o mal nos sobreveio e mesmo assim não nos arrependemos, ele começa a confessar pecados. E é interessante porque Daniel, ele pratica a confissão em alguns níveis. E ele começa essa confissão sendo guiado pelo Espírito à medida que estudava a palavra de Deus. O capítulo 25 de Jeremias, enquanto ele está lendo ali, o Espírito está revelando. E sabe, eu creio que a confissão que gera resultado na nossa vida, ela precisa ser dirigida pelo Espírito. É quando literalmente baixamos a guarda, baixamos os braços e sem defesas, deixamos Deus nos guiar pela palavra, lendo as situações da vida, lendo o que aconteceu, lendo o que vivemos, sem defesas, somos guiados pelo Espírito. É isso que o salmista diz, Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Muitas vezes nos colocamos diante do Senhor e não deixamos Ele sondar, Ele revelar, Ele nos guiar. Temos as nossas desculpas e nos contentamos com ela. Hoje eu queria te convidar, não, o mal nos sobreveio, eu quero que ele vá embora. Chega, baixa a guarda e deixa o Espírito te mostrar o que não vai bem. E eu vejo 5 níveis aqui de confissão, 4, perdão. Primeiro, a confissão de Daniel, ela é específica. Ele começa a dizer, nós erramos aqui, nós não ouvimos os profetas, nós não demos ouvidos à revelação do Senhor, nós construímos altares que não eram seus, nós fomos infiéis. Ele vai dando nome aos pecados. E muitas vezes, quando nos aproximamos de Deus, o mal bateu na porta, mas nós mesmo assim não somos capazes de dar nome aos nossos pecados. Hoje deixa o Espírito te guiar. Como é difícil dizer, eu sou um adúltero, eu sou um mentiroso, eu sou um orgulhoso,
eu estive assim, Deus. Nós muitas vezes temos as nossas desculpas e não deixamos a realidade vir à tona do que de fato se passa. Se você quer se arrepender, para atrair a bênção de Deus sobre a sua vida, seja específico, dê nome aos pecados. E é interessante porque existe uma expressão que aparece várias vezes nessa oração, se você ler o texto. Ele fala, corados de vergonha. Sabe, quando deixamos o Espírito nos guiar e nos deparamos com algumas realidades a respeito de nós mesmos que não são boas. O mundo lá fora diz, se aceita. Você é assim mesmo. Muitas pessoas vão aplaudir as suas imperfeições. E sem querer nós fazemos o mesmo. Criamos argumentos, justificativas. E não tratamos. E não somos libertos. Você precisa ficar curado de vergonha. Quando Ele se revelar, Ele mostrar o que é feio. Eu sou assim. Eu lembro quando eu fui confessar um pecado feio para um pastor amigo, eu era adolescente, eu lembro que passava na minha cabeça a vergonha que eu senti de entrar na sala, a vergonha de falar, de dizer, de confessar. Quantas vezes, quando estamos na presença de Deus e nos deparamos com realidades que não são agradáveis a respeito de nós mesmos, ficamos vermelhos, corados. Tem que gerar vergonha dentro de nós, porque ali Deus está começando a transformar algo. Mas a oração de Daniel, ela é consciente. Ele consegue enxergar que o castigo, as situações que estão à sua volta, tem a ver sim com o seu pecado. E muitas vezes as coisas não dão certo, não deslancham na vida e a gente não é capaz de perceber o óbvio. Joel vai falar, olha, a nuvem de gafanhotos veio por causa do nosso pecado. Ageu vai dizer, olha, vocês semeiam pouco e colhem, semeiam muito e colhem pouco. Arrecadam como em sacos furados, não sobra nada. Por causa do pecado. A Bíblia vai nos mostrar que Davi sofreu. A espada não se apartará da sua casa. Sempre confusão na família, sempre discórdia por causa de pecado. Enquanto não entendermos as realidades que nos cercam e não formos conscientes de que existem confusões que nos metemos, existem sim situações na vida que não desenrolam, porque precisamos confessar diante de Deus o nosso pecado. Peça discernimento, consciência. Eu lembro de um irmão, ele não parava emprego, sempre em crise financeira. E um dia eu tentei o ajudar. Me aproximei e comecei a tentar achar junto com ele aonde que ele estava errando. Mas a culpa era do presidente. A culpa era da crise internacional. A culpa era do João, da Maria, do chefe que não entendeu, e do outro chefe, do terceiro chefe, do quinto chefe. Ele nunca conseguiu melhorar. Sabe, quando temos um coração mole, somos ensináveis. Deus nos faz crescer. E hoje, na presença de Deus, peça para Ele te mostrar realidades. Situações que envolvem a sua casa, que envolvem os seus, que envolvem sua vida. Confusões que parece que não se desenrolam, porque a sua oração deixou de ser consciente. Talvez exista castigo, talvez exista crise por causa do pecado. Mas sabe, a oração de Daniel, ela era coletiva. Ele confessa os pecados da nação. E eu acho interessante porque aquele homem justo, aquele homem que tinha uma vida de integridade, ele começa agora a declarar os pecados da nação e ele diz: eu pequei,
esse pecado é meu, nós fizemos isso. E ele começa a chorar na presença de Deus os pecados da nação, e a clamar, e a pedir: Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia. Eu creio que esse é o tempo que o Senhor está nos chamando para chorarmos os pecados da nossa nação, para nos quebrantarmos e dizermos: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. O mal nos sobreveio. Qual é a próxima crise? O que vai acontecer? Sabe, Deus nos dá oportunidades, e eu vejo tantas pessoas sendo restauradas, mas de novo voltam para as mesmas práticas e provocam a ira. Eu não quero provocar a ira de Deus. Hoje eu queria te convidar a clamar: Deus, tem misericórdia do nosso país. Nós temos pecado, existe corrupção, existe impunidade, existe mentira. Senhor, nós fazemos parte disso, nos perdoa, tem misericórdia. E à medida que somos dirigidos pelo Espírito, e há um arrependimento sincero, eu creio, o anjo vai vir para dizer: homem muito amado, mulher muito amada, eu quero e posso mudar a tua sorte em nome de Jesus. Hoje eu vim dizer que a tua casa vai ser abençoada, sim, em nome de Jesus. Hoje eu vim dizer que o teu casamento vai ser abençoado, sim, em nome de Jesus. Os teus negócios, a tua família. Mas pastor, o caos impera lá fora. Escolhe, pois, a bênção para que seja bem sucedido. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher. Temos uma aliança com o nosso Deus, e Ele é fiel à sua palavra. O que Ele diz, Ele cumpre, Ele faz acontecer. Hoje nós vamos nos prostrar. Talvez você esteja ouvindo, e eu queria junto com você ser dirigido pelo Espírito, porque eu amo a Deus. Eu quero honrar a aliança que eu tenho com Ele, e eu quero que Ele me conduza nesse processo de arrependimento.